Então, vamos aqui à correção da nossa atividade, né? Então, lá diz o seguinte, ela está na página 60, né? Foi da nossa videoaula de ontem, de anteontem, né? A gente fez a atividade e da atividade foi feito o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Tá lá, é a atividade da página 60, no caso. Então, observe os números a seguir, né? Então, aí dentro do quadrado a gente tem o menos 4, o menos 2,3, o menos 1 quarto, o zero. Ó, este 0,6, eu não sei se vocês atentaram para isso, ó. Ele tem um tracinho aqui em cima do 6, né? Então lembra, ele representa uma dízima periódica, onde o período que se repete é o número 6, ou seja, ele vai ficar assim, né? Ó, você tem que lembrar disso, né? O 1 e a raiz de 8, né? 1 aqui ficou um pouco borrado, mas é 1. Sim. Desses números, você vai dizer quem são os naturais, quem são os inteiros, quem são os inteiros que não pertencem aos naturais e quem são os racionais que não pertencem aos inteiros, né? Então aqui, ó, natural, como eu já tinha começado aqui, o natural desses números, né, vai ser o 0 e vai ser o 1, né? Lembra que os números naturais são os números começados a partir do 0, né? Que não tenham um sinal negativo, que não estejam em forma de fração, que não sejam decimais, que não sejam raiz quadrada, ou seja, o numeral exato, né? Ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, né? Então aqui, como natural, a gente só tem o 0 e o 1, certo? E como inteiro. Quem são os inteiros? Lembra que os inteiros são justamente esses naturais junto com os números negativos, né? Mas os negativos que não sejam decimais e não sejam frações, né? Então aqui como inteiro a gente tem ó, o menos 4, né? Vamos juntar com o natural 0 com o natural 1, né? Porque lembra que esses naturais eles estão aqui dentro dos inteiros, viu? Então aqui, se eu já sei que os naturais é o 0 e o 1, e que os inteiros, né? Nos inteiros eu tenho que acrescentar aqui o menos 1 ao 0 e o... Aliás, eu tenho que acrescentar o menos 4 ao 0 e o 1. Então fica fácil de responder a letra C. A letra C quer quem? Ela quer o inteiro, mas que não seja natural. Então, ó, o inteiro que não é natural é o menos 4. Então, para cá só vai vir o menos 4. Ó. Então, aqui vai ficar o 0, o 1 como natural, o menos 4, o 0 e o 1 como inteiro, e o menos 4 como sendo inteiro e não sendo natural, né? E agora a letra D pede o seguinte, todos os números racionais que não pertencem aos inteiros. Então, o que que acontece, ó? Todos os números, eles são racionais, todos eles, né? Só que então, nesse caso aqui, ó, se fosse para me dizer quem eram os números racionais, eu já iria colocar todos, né? Só que é o seguinte, ele só quer os racionais tirando os inteiros. Então eu vou tirar quem, ó, de acordo com a letra B. Com a letra B é inteiro, o menos 4, então eu vou tirar o menos 4, vou tirar o 0 e vou tirar o 1. Por quê? Porque eles são racionais, mas que não podem pertencer aos inteiros. Então, sendo racionais que não pertencem aos inteiros, a gente vai ter ali ó, o menos 2,3, né? Vou colocar ponto e vírgula para não misturar ali com a vírgula do decimal, né? O menos 1 quarto. O 0 eu não vou poder colocar porque ele está aqui no inteiro, tá vendo? A dízima, né? O 0,6 com o tracinho em cima. 1 eu não vou colocar porque ele está aqui no inteiro. E aqui no final eu vou colocar a raiz de 8, né? Então lembra, todos esses números são racionais, mas a questão aqui é porque ela pede os racionais, e dos racionais ela quer que você tire os inteiros, ou seja, ela quer que você tire justamente esses números aqui, ó. Da mesma forma como ele pediu aqui os inteiros, tirando esses dois que eram naturais. Viu? E a segunda questão, vamos ver o que ela diz o que diz na segunda. A segunda diz assim, observe os números a seguir. 6, raiz de 6, 6,6 e menos 6, né? Desses números, diga quem são naturais. Então, a gente já sabe que natural aqui só vai ser o número 6, né? Porque aqui, ó, menos 6 é inteiro.
6,6 é decimal. Ele não vai entrar aqui, né? E a raiz de 6 não é um número exato. Então, como natural, vai ser só o 6, né? Como inteiro, vai ser o menos 6 e o 6, né? Porque lembra, né? Que os positivos e os negativos, eles são inteiros, eles juntos, né? Os racionais. Quem são os racionais aí? Ora, os racionais aí só não vão ser todos os números. Por que não vão ser todos os números? Porque eu tenho bem aqui a raiz de 6 e a raiz de 6 não é exato. Ó. É o caso daqui, né? Bem aqui eu cometi um erro. Ó. Essa raiz de 8, viu? Ela não entra aqui não, você tira ela, né? Desculpem. Por que a raiz de 8 não entra? Porque é o seguinte, ó. O racional, né? Apesar de ser um número decimal, de ser uma dízima periódica, né? Para ser racional, ele tem que ter, essa raiz tem que ter um resultado exato, ou ser um decimal exato, ou então ser uma dízima periódica, né? Se você tirar a raiz de 8, ela não tem um período, né? Como ela não tem um período, viu? Ela não vai entrar aqui, né? No caso aqui foi um equívoco meu, viu? Você tira ali a raiz de 8, ela não entra. No caso da letra D é só o 2,3, 1,4 e o 0,6, certo? Que é o que vai acontecer aqui, ó. Essa raiz de 6, ela não vai dar exata, viu? Né? Ela é um decimal aí infinito que não tem um período. Então, como racional aqui, ó, vai entrar quem? Né? Colocando eles aqui em ordem. Nós vamos ter na ordem que eles aparecem aqui, ó, nós vamos ter o 6, o 6,6 e o menos 6, viu? E aquela raiz de 6 que não tem um período, né, na hora da divisão, ela é um decimal não infinito e não exato, ela vai entrar aqui, ó. É o único irracional que tem essa raiz, né? Que no caso aqui, se fosse relacionado ao primeiro, perguntando quem seria o número irracional aqui da primeira questão, o 8 aqui seria irracional, viu? A raiz de 8, viu? Então tirem ela daqui da letra D da primeira questão. Não coloquem ela aí, né? Tá aí um equívoco meu, desculpem, né? 3. Ele pergunta a você o seguinte: quais desses números reais é o maior, né? Então, aí, como é uma raiz não exata, você pode usar até a calculadora do seu telefone, viu? Para calcular essa raiz de 5, viu? Essa raiz de 5, ela vai dar um número, um decimal aí não exato, né? É um decimal que não tem não exato. Então, essa raiz de 5, ela vai dar igual aí a 2, vamos usar três casas decimais, duas casas, né? Ela vai dar 2,23, né? Fazendo o cálculo aqui, né? 2,23, vou botar até a terceira casa, o 6, certo? Mas aqui ainda tem mais números, viu? Ela é um decimal aqui com bem mais números aqui no final, né? Se você for pegar todos os números que forem aparecer na calculadora, deixa eu colocar todos, né? 2,023, 606, 79775, né? Então tá aí, o resultado exato que deu na calculadora foi esse, né? Viu? E lembra, como é uma raiz quadrada de um número não exato, você pode usar a calculadora para fazer esse cálculo. E agora, o que eu faço com o 22 sobre 9 para saber se ele é maior ou igual aqui a raiz de 5? Você divide, ó. Aqui você pode fazer a divisão normal, ó. 22 dividido para 9, né? 22 dividido para 9 vai dar quanto? Não vai dar 3, porque 3 vezes 9 dá 27, passa, né? Tem que ser 2. 2 vezes 9, 18. 18 para 22 está faltando 4. 4 não vai dar para dividir para 9. Bota a vírgula e bota o zero. Então, ó, pela primeira casa, a gente já está vendo que os dois são iguais, né? 40 dividido para 9, eu não posso botar 5, porque 5 vezes 9 dá 45, passa, né? Então vai ser 4. Então, 4 vezes 9 são 36. Para 40 vai ficar faltando 4, né? Vamos botar o zero, vai dar de novo, ó. 4 vezes 9, 36. Para 40, 4. 4 vezes 9, 36. Para 40... Então, aqui vai formar uma dízima periódica, né?
onde vai ser infinito a repetição 2,444, né? Então, o que que acontece, ó? Olhando aqui, ó, pela primeira casa eles são iguais, pela segunda casa o 2 sobre 9 é maior, pela terceira, pela quarta, né? Então, aqui o que que acontece? Pela repetição aqui da segunda casa, né? A gente já observa que o 22 sobre 9 é maior, né? Então, qual dos dois é maior? O 22 sobre 9, né? Basta você olhar ali a primeira casa, né? Depois da vírgula, né? O 2 e 4, o 4 é maior, viu? Então, esse é o maior, é a raiz não, perdão, a fração, 22 nonos, né? 22 nonos vai ser maior. A última questão pede para você usar os sinais de pertence ou não pertence, né? E fazer a comparação aqui entre os números reais que estão colocados aqui, né? Então vamos lá. 100 pertence aos reais tirando o zero? Claro que pertence, né? Porque tirando o zero ou não aqui, o número é positivo, então 100 é positivo, ele continua, né? 100 pertence aos reais positivos? Claro, porque 100 é positivo, vai pertencer aos reais positivos. 100 pertence aos reais negativos? Não. Por quê? Porque se 100 é positivo, como é que ele vai pertencer a um negativo? A raiz de 9 pertence aos reais? Pertence. Por quê? Porque a raiz de 9, ó, um númerozinho exato, é 3, né? Então a raiz de 9 é 3, 3 pertence aos reais? Pertence. Menos a raiz de 9, né? Pertence aos reais? Pertence. Por quê, ó? É menos e a raiz de 9 é 3. Então, menos 3 pertence aos reais? Pertence. Né? Menos, né? Agora aqui, a raiz de menos 9. Então, o sinal de menos está dentro da raiz, ó. A gente sabe o seguinte, não existe raiz quadrada de número negativo. Né? Então, se não existe raiz quadrada de número negativo, não pertence aos reais, né? 2,6 pertence aos reais positivo? Claro, né? Tá positivo, pertence. Viu? Pertence aos reais positivos. Então, pronto, aqui está feita a correção das quatro questões da nossa atividade, né? E lembrem, bem aqui na letra D, ó, essa raiz de 8 que eu tinha colocado aqui, né? Ela vai ser irracional, né? Então, aqui, ó, o menos 4 é um número inteiro, viu? O menos 2,3 ele vai ser um número racional. O 1/4 ele vai ser racional, né? Porque vai ser uma divisão ali que vai formar uma dízima periódica, vai ter um resultado exato, né? O 0 ele é inteiro e natural, né? O 0,6 ele é racional, né? Ele apareceu aqui. O número 1 ele é inteiro e natural, viu? E a raiz de 8, né, você pode calcular ela aí usando o celular, que ela vai ser irracional, né? Ela não é uma raiz exata, né? Ela é infinita e não periódica, então ela não entra aqui da mesma forma como a raiz de 6 veio bem para cá, né? Ó, não entrou aqui e entrou aqui nos irracionais, viu? Então pronto, assim a gente finaliza a correção da nossa atividade.